Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs e vocês, amigos aí da internet, amigos do Instagram. Mais uma vez o Lar de Amor abre as portas para a sua palestra costumeira de domingo. E hoje é um dia muito especial porque nós vamos receber um amigo, Nestor Fidelis, que vai trazer uma palestra que tem uma característica, acredito eu, fundamental para os nossos dias atuais. O Lar de Amor é um centro espírita que funciona na periferia aqui de Cuiabá. Ele abre as suas portas para palestra, passe, evangelização infanto-juvenil, aos domingos apoio fraterno, aos domingos a partir das 9 horas da manhã e também terça-feira, 19h30, presencial estudo do livro de André Luiz, das obras de André Luiz, com o facilitador Albérico Coni. Agradecemos a sua participação, sua presença, e vamos então para uma mensagem e uma leitura. Olha que interessante, conectando-se com a palestra de hoje, aberto, sem planejamento prévio, da minha parte. Defenda-se. Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se aninhará em sua alma. Não transforme seus olhos em óculos da maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela de sua mente. Não faça de suas mãos lanças para lutar sem proveito. Use-as na sementeira do bem. Não menospreze suas faculdades criadoras, centralizando-as nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que fizer delas. Não condene sua imaginação às excitações permanentes. Suas criações inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Não conduza seus sentimentos à volúpia de sofrer. Ensine-os a gozar o prazer de servir. Não procure o caminho do paraíso indicando aos outros a estrada para o inferno. A senda para o céu será construída dentro de você mesmo. A agenda cristã, pelo médium Francisco Cândido Xavier e o espírito André Luiz. Vamos orar. Mestre Jesus, nos colocamos à disposição do seu amor, que abre as comportas dos nossos sentimentos, nos reconhecendo ainda pequenos diante das boas ações e das virtudes que almejamos, mas suficientemente capaz de trabalhar pelo nosso desenvolvimento e o nosso progresso interior. Nas rusgas costumeiras de nossa convivência habitual com familiares, conhecidos, amigos ou próximos, dá-nos o olho iluminado que foi capaz de tecer seus cabelos antes da crucificação, para nos dar a flexibilidade, Senhor, de sermos mais dóceis no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, no nosso modo de sentir. Que os reflexos de nossas ações abram para nós consciência,
renovada daquilo que precisamos para nos aprimorar. Que saibamos perceber a brevidade do tempo, colocando-nos sob uma responsabilidade ainda maior. Afinal, não detemos nem retemos os segundos, como diz o mentor Honório, em o livro Vozes Alerta, o tempo é de Deus. Somos apenas aqueles capazes de aproveitar com mais consciência o tempo que nos é dado, fazendo com que isso seja para cada um de nós já um compromisso com a Tua misericórdia. Atestamos, Senhor, a confiança nos bons espíritos e rogamos que o nosso palestrante da manhã torne-se instrumento dócil deles, em cada expressão mental, emocional e verbal. Que a Tua paz nos abençoe hoje e sempre, nos iluminando para a liberdade de consciência. Tema desta manhã. Que assim seja. Com vocês, o nosso irmão Nestor, sobre o tema liberdade de consciência, o direito de permitir que o outro pense da forma como conseguir. Já? Microfone de William Bonner. Vai testando sua voz e pergunta para o pessoal. Eu não posso nem falar William Bonner, né? Porque nesse momento em que há tanta dificuldade de liberdade de consciência, já vão falar mal de mim. De Cid Moreira. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, pessoal? Que bênção estarmos aqui hoje, no Lar de Amor, Jardim Umuarama, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Como é bom ser brasileiro, não é? Tá vendo Copa do Mundo. Na Rússia, há 4 anos atrás, atrocidades contra os direitos humanos. As pessoas não podiam ser do jeito que elas gostariam de ser, sem liberdade de consciência. E agora no Catar, a Copa em novembro pela primeira vez, porque geralmente é em junho, julho, né? Mas conseguiram transferir. A organização conseguiu transferir para novembro, para que esse país que desrespeita tanto os direitos humanos e a liberdade de consciência pudesse abrigar. Interessante, Rússia, Catar, cada vez mais países que desrespeitam a liberdade de consciência conseguem politiqueiramente organizar seus eventos dessa forma. E chama-nos a atenção no Catar quando a pessoa não pode usar, por exemplo, as cores do arco-íris, que na concepção de todos eles seria uma manifestação de apoio ao movimento LGBTQIA+. E eles são intolerantes com qualquer tipo de relação homoafetiva. Chama-nos a atenção que a bandeira do estado do Pernambuco tem um arco-íris. Aí foram os amigos de Recife assistir o jogo do Brasil, levaram a bandeira, quase foram presos, agredidos. Porque não pode ter arco-íris mais. A que ponto chega a situação? Chama-nos a atenção também quando mulheres são agredidas, repórteres, jornalistas são violentados trabalhando nas suas funções. Mas por outro lado, Copa do Mundo tem coisa boa também, não é? Principalmente quando o Brasil ganha, que é para nós. Mas olha, assisti, não sei se todos puderam ver, um técnico de um time que estava perdendo e no intervalo motivou toda a sua equipe. Olha, vocês são tão bons quanto. Acreditem em vocês mesmos. Vocês são capazes de fazer muito mais. O outro é mais famoso, mas vocês têm mais coragem. Motivou tanto, tocou no coração das pessoas e eles voltaram e ganharam o jogo.
Chama-nos a atenção também quando o jogador brasileiro que marcou os 2 gols, sabe quem é? O tal do Pombo, o Richarlison. E, para surpresa de muita gente que não sabia, ele sustenta instituições filantrópicas, hospitais, com parte do que ganha, porque ganha muito dinheiro. Então, Copa do Mundo mexe com muitas coisas, né? Com muitos sentimentos. Inclusive, aqueles que são brigados por intolerância se unem para se abraçar. É um quase Natal, digamos assim. E nós estamos aqui hoje para falar sobre liberdade de consciência, que é algo, como eu falava agora há pouco com o Afro, como foi bom estudar esse assunto, para poder aqui falar sobre isso e refletirmos juntos. Porque é o momento de falarmos, de pensarmos sobre nós mesmos, sobre a nossa postura, neste momento de tanta intolerância, que não é no Catar, na Rússia, é na nossa casa que está acontecendo isso. É no nosso trabalho, é no nosso ambiente religioso, político, administrativo, acadêmico, onde nós estamos nos movimentando, estamos vendo, testemunhando situações nas quais as pessoas estão se colocando muitas vezes como cristãs, como pessoas do bem, mas só se os outros pensarem como eles também. Uma incongruência gritante, e muitas vezes nós estamos fazendo isso. Por isso é para nós esse tema. Não é para dar remédio amargo para os outros tomarem. Liberdade de consciência. O que é liberdade? Liberdade é uma das leis divinas básicas, primeiras, essencialmente ligada ao senso de responsabilidade. Porque tudo aquilo que nós pensamos, falamos, escrevemos, postamos, fazemos, tem uma consequência. Ontem à noite, me permitam dizer, estava em casa, minha filha Clarinha falou assim, estudando, ela ficou de PF, História. Ela falou assim, me ligou, eu estava na sala preparando a palestra, ela no quarto dela me ligou. Pai, tem uma questão, você podia me ajudar? Falei, História, não lembro muito bem, mas veja só, os navios negreiros que vinham transportando os africanos que foram escravizados para trabalhar nas fazendas no Brasil, viviam situação de muita precariedade. E muitas daquelas pessoas, africanos, suicidaram-se. Porque não tinha como suportar, dizia minha filha. Então, tem que relevar, né, pai? Aí nós pensamos, filha, vamos pensar juntos. Deus fez essas pessoas viverem como escravos, como uma punição, um castigo? Ou todas as escolhas nossas geram um efeito equivalente? E mesmo nós, quando fomos escravos em outras reencarnações, ou quando éramos os escravizadores, nós, antes de voltarmos ao corpo na reencarnação, mesmo na condição de escravos, nós aquecemos, nós concordamos, porque nós tínhamos consciência das atrocidades similares ou até piores que nós praticamos no passado. Então não tem injustiça perante Deus. Não tem jeitinho brasileiro. A lei divina é a mesma em todas as épocas da humanidade. Vida sempre. Suicídio não. Aborto não. Pena de morte? Não. Eutanásia não. Esta é a campanha permanente que os espíritas do Brasil fazem, inclusive, em defesa da vida. O que não significa dizer que nós temos o direito de entender que quem pense o contrário não seja uma pessoa do bem. Quem não pense como nós, não é porque não concorde conosco que está errado. Obrigado, Guilherme. Então a liberdade é essa faculdade, é essa lei divina, acessível a todos nós, e nós usamos e muitas vezes abusamos dessa liberdade. A capacidade que o ser humano tem de discernir, de escolher, de fazer escolhas com liberdade, é o traço marcante que nos diferencia dos animais, dos demais animais, dos animais irracionais. Mas mesmo os animais ditos irracionais também têm inteligência, ainda que rudimentar. E muitas vezes gostam de uma liberdade que nós não temos. Por exemplo, as aves no céu, flutuando, voando, ou
apenas ali seguindo com a força dos ventos, será que ela tem mais liberdade do que nós, nos 40 graus de Cuiabá, que não conseguimos viver sem essa bênção que é o ar-condicionado? Quem tem mais liberdade? Depende. E me recordo quando, no final dos anos 90, final dos anos 80, início dos 90, em Cáceres, nós, todas as tardes, testemunhávamos um balé das aves, das andorinhas, que vinham do Polo Norte para passar um calorzinho mato-grossense. E antes de pousar nas árvores, ficavam ali alguns minutos fazendo um balé, a coisa mais linda. E nós olhando para cima ali, querendo ser uma daquelas aves. Elas caíam como chuva e pousavam nas árvores e ficavam ali vários anos durante o verão. Interessante que foi o momento em que muitas pessoas tiveram que colocar todos no seu comércio, né? Nos restaurantes. Porque caía chuva também das fezes das andorinhas. Era incrível. Uma vez eu falei assim, meu Deus, na minha cabeça. Fiz assim, caiu na minha mão. Era terrível. Mas uma liberdade maravilhosa. E o que é mais interessante, os ninhos que fazem. Pegam o tipo de elemento da natureza, de capim, de grama, de ramo, adequado a ficar ali, quando secar, abriga muito bem. É uma inteligência, ainda que rudimentar. Mas nós temos mais do que inteligência. Nós temos consciência. No Livro dos Espíritos, é tão claro, Allan Kardec, inspirado, porque nasceu para essa missão, para formular as perguntas, para estar em contato com os benfeitores da humanidade, faz perguntas lúcidas e recebe respostas sublimes dos Espíritos. É um livro de 1019 perguntas que Allan Kardec faz aos Espíritos e eles responderam a Allan Kardec. Então é lógico que não poderia ser uma pessoa qualquer a fazer essas perguntas. Tinha que ser uma pessoa com a inteligência, com a inspiração e com o cuidado mental, emocional e moral, para que pudesse estar a serviço dos bons espíritos, para formular adequadamente e codificar a doutrina espírita como o fez. E os espíritos que respondem, não é qualquer um da gente aqui não. São aqueles que a história registra como sendo os benfeitores da humanidade. Inclusive santificados pela Igreja Católica, muitos deles. E na questão 825, e o Afro pegou o livro aqui, que bom, quem quiser tem aqui para acompanhar. Allan Kardec pergunta, haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Ou seja, em que momento, quando o ser humano tem absoluta liberdade na Terra? E os Espíritos respondem, não tem, não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Ou seja, liberdade absoluta não existe, porque nós somos seres essencialmente sociais e necessitamos do contato com o outro para que possamos evoluir. É na convivência que nós vamos perceber o que estamos fazendo das nossas vidas, onde precisamos, em que momento aparecem os nossos vícios carecendo de transformação em virtudes, na convivência. Quem vive sozinho, isolado, um eremita, pouco aproveita do tanto que poderia aproveitar da sua vida, porque é natural das pessoas conviver. Tem gente que não gosta de conviver. A gente respeita, mas não é normal, porque o normal é conviver. Tem gente, eu moro no edifício, e eu vou lá de manhã cedo, aperto para entrar na garagem, para descer, para pegar meu carro, como fiz hoje para vir aqui para o centro. E muitas vezes, antes de chegar, para no outro andar e entra outra pessoa. Mas com mau humor. Aí fala bom dia, a pessoa, resmunga. Ódio de falar bom dia. Mas para no outro andar, já a pessoa já chega até perfumada. A gente chega até com o perfume da pessoa depois, tanto perfumada que ela é. E bom dia, faz tempo que eu não te vejo, e puxa assunto. São seres humanos que têm liberdade de consciência. Fazem do jeito que podem fazer. Mas o que é interessante é perceber que sem as diferenças, e ninguém é absolutamente igual a ninguém, nós não cresceríamos, e a vida é oportunidade de aprendizado e de evolução com a nossa liberdade. Allan Kardec continua perguntando, e a resposta da questão 826 é muito interessante. Diz assim, desde que estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos.
que lhes cumpre respeitar. Olha que importante isso. Aquela frase célebre de Jesus: onde 2 ou mais estiverem, lá com eles estarei. Não é assim? Nós podemos dizer, onde 2 ou mais estiverem, vai existir conflito, porque não existem pessoas iguais. Quem já teve a oportunidade de ser casado, sabe o que nós estamos falando. Porque não existe união perfeita, porque nós não somos perfeitos. Nós temos nossas dificuldades, a outra pessoa também. Nós vemos um histórico tal familiar, a pessoa tem outros costumes, aí a gente se apaixona, se ama, se casa, e as dificuldades, depois que eu casar eu resolvo. Depois que eu casar eu mudo ela, eu mudo ele, não é assim que falam? E alguém muda alguém? Muda a si próprio, se quiser. Mas o outro, só se o outro, porque ele tem liberdade. Direitos recíprocos. Direitos e deveres recíprocos. Cada um de nós temos e devemos respeitar. Essa é a palavra que está muito bem destacada no Livro dos Espíritos. Na questão 833, um pouco mais adiante, Allan Kardec pergunta: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Em que, quando o homem tem absoluta liberdade? Se ele disse agora há pouco que se tem 2 pessoas, já não tem absoluta liberdade, porque a minha liberdade vai até onde eu não ofendo o direito do outro. Em que momento então existiria esse momento? Existiria esse cenário em que a pessoa goze de absoluta liberdade? Os Espíritos responderam a Allan Kardec: existe. No pensamento. No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe espeias. Pode-se-lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. O que está dizendo aqui? Alguém pode querer controlar o nosso pensamento? Pode, tem direito de querer, mas vai conseguir? Não. Nós sempre dizemos assim: não pense no ônibus vermelho, não pensem. Nós já pensamos, não tem como evitar. Mas eu falei para não pensar, já pensou, não tem como evitar. A mente é livre. As pessoas que não apoiarem esta causa não são pessoas do bem. Já escutamos isso por aí? A pessoa pode até ir, mas por dentro não está bem, não está de acordo, não está resolvido, porque ela tem direito de pensar, tem liberdade ilimitada do seu pensamento. Todas as vezes que alguém quer impor seu pensamento sobre outrem, pode estar pensando que esteja conseguindo, mas em verdade não está. Num nível profundo espiritual, ninguém engana ninguém. O marido, a esposa, o marido, os pais, os filhos. Muitas vezes, pense como eu quero, o pai fala para o adolescente, porque esse é o jeito certo. Mas se o adolescente, naquele momento de transformação de sua vida, não quer pensar daquela forma, não entendeu, não captou, não sentiu que aquela é a forma adequada, vai mudar o adolescente? Estou dando o exemplo do adolescente porque é o mais óbvio. É o momento em que nós temos os embates, nós adolescentes com os nossos pais, ou nós pais com os nossos filhos, que estão ali desenvolvendo seus pensamentos e tem todo o direito de concordar ou de não concordar. E não é muitas vezes apenas falando que nós vamos demonstrar que o caminho que nós pensamos seja o adequado. É essencialmente pela força do exemplo. Não é o que nós falamos muitas vezes, mas eu estou agindo dessa forma? Estou sendo cristã nesse momento? Muitas vezes nas relações patrão-empregado, nas relações líder-liderado, relações profissionais, existe muito de imposição de pensamento, de agressão à liberdade de escolha de outra pessoa, de escolha das ideias, das opções. E não raro, as pessoas falam que concordam. Não, eu vou fazer o que você está falando, mas por dentro não está fazendo. E não aproveita o aprendizado, porque não sentiu que aquele é o caminho ideal. E ela tem direito de assim fazer. Nós vivemos muitas vezes numa hipocrisia constante de agressão da liberdade da consciência dos outros.
Às vezes nós vamos numa loja experimentar uma roupa. A gente queria tanto comprar aquela roupa, mas não deu, ficou apertada. Mas eu queria tanto. Aí vem a pessoa que está vendendo, olha, ficou uma beleza. Sua cara. A pessoa está igual uma pamonha, né, espremida na cintura. Mas a pessoa outra foi treinada para fazer o outro acreditar que é o melhor. Está sendo verdadeiro? Está sendo uma pessoa do bem naquele momento? Existem diversas formas de enganação, de hipocrisia. Assim como muitas vezes há pessoas que dizem, fora da minha igreja não há salvação. Ou seja, quem não está naquele templo está perdido. É o inferno condenado. Há pessoas que dizem que se não fizer do jeito que eu estou fazendo, que eu aprendi, está tudo perdido. No meio religioso. E se dizem pessoas que seguem Jesus. E estão impondo para outros que aceitem Jesus. E o outro, de tanto escutar, falou, tá bom, eu aceito. Porque muitas vezes estão recebendo assim, ó, a informação, siga Jesus e os seus problemas vão acabar. Siga Jesus e você vai ter um carro novo no futuro. Você vai acabar com essa lata velha. Siga Jesus, daqui a pouco você está numa lancha, ó, lá no Lago do Manso, no Pantanal, de lancha. Porque vocês estão vendendo Jesus materialista. Jesus material, como se Jesus fosse uma proposta de uma transformação material. Não! Nós nos transformamos espiritualmente, e se houver uma transformação material, é consequência das escolhas essenciais que eu pude fazer com a minha vida. E aquela pessoa que muitas vezes recebe aquelas informações, mesmo ela não concordando, ela passa a seguir aquilo, na esperança, lá no fundo, de ter uma ascensão material na vida, de ganhar dinheiro, de se libertar dos problemas. E Jesus não tira o problema de ninguém. Ele apenas é um instrumento para que nós possamos, com Ele, que é o caminho da verdade da vida, viver as situações mais desagradáveis que a vida nos reserva, e nós pedimos para passar por elas, com mais brandura, com mais leveza, o fardo se torna mais leve. É muito interessante percebermos que a imposição de pensamento existe em todos os âmbitos. Mas nós temos inteligência, capacidade de pensar, nós temos consciência. Os animais têm uma inteligência rudimentar? Tem. Nós temos uma inteligência diferenciada no reino hominal, ao qual já participamos? Temos sim, mais evoluídos que os vegetais, que os animais, sim, nós temos. Mas o traço marcante dessa diferença entre nós e os animais é a consciência. É a consciência. Quando um pai, uma mãe, quer ensinar algo para um filho, quer demonstrar que o filho está no caminho que não é o mais adequado, o que deve fazer? Sinta. Agora há pouco, acabei de ver uma menininha ali. Olha, meu pai me deu uma lapada, está marcada aqui nela assim, ó. Será que ela vai mudar a conduta? Vai ficar mais revoltada com o pai. E os traumas que causa no futuro? O que um pai faz? Dialoga, com amor, mas com firmeza, dá exemplos, comunica o que é melhor ser comunicado para que a pessoa que está sob a sua tutela, que a função da educação é formar caracteres, é levar a pessoa para um caminho do bem. Se o pai e a mãe vê o filho, adolescente, criança, ainda que seja um filho adulto, se equivocando, vai chamar para uma conversa, para um diálogo, vai demonstrar que o caminho melhor é um outro, vai ajudar a formar um pensamento, e a pessoa, seja qual idade for, ela tem consciência. Aquilo vai vibrar na consciência dela, ela vai falar, realmente, meu pai e minha mãe me amam, eles querem que eu melhore a minha vida, e vão me trazer para um outro caminho. Diálogo. Porque o que o pai e a mãe mais querem para o seu filho? Que se dê bem na vida, que sejam felizes, que aprendam, que cresçam, que evoluam. Não é isso? É o amor. Mas nós também somos filhos de Deus. E nós também temos inteligência. Nós temos tanta inteligência que nós escolhemos com essa liberdade de consciência caminhos que não são bons muitas vezes para nós. Nossa inteligência é tão poderosa que nós temos uma grande capacidade de nos auto-boicotarmos.
de sermos felizes, de escolhermos coisas felizes, mas nós escolhemos muitas vezes caminhos que não são os ideais para nós, usando a inteligência, ainda que não seja para um caminho adequado. Tanto nós temos muita inteligência que são vários, inúmeros, o número de pessoas, de espíritos, seja no corpo ou fora dele, que neste momento estão usando a sua inteligência para fazer o mal. Tem liberdade de consciência, tem liberdade de pensamento, do que falam, do que fazem. Quando um filho nosso não está agindo adequadamente, de acordo com aqueles valores que nós na família entendemos ser os mais importantes para a felicidade do filho, nós chamamos para uma conversa, dialogamos, refletimos, insistimos em várias conversas. Quando nós não estamos utilizando bem a nossa inteligência como filhos de Deus, o que o pai faz com a gente? Se nós chamamos o filho para conversar, o que o pai faz conosco? Adverte onde, Sema? No sofrimento. E no sofrimento, e faz a pessoa, de que forma que Deus faz a gente refletir? Com discernimento, discernir. Ele discerne aonde que Deus fala com a gente. O caminho, a direção que está equivocada. Deus fala na nossa consciência. Por meio de Manifestações, né? manifestações. Representantes de Deus. São vozes alerta em nossas consciências. Tem até um livro com esse nome, vocês já ouviram falar? Vozes alertas, do Espírito Honório, psicografado por esse moço aqui, ó. Afro Stefanini, esse jovem, forte, moreno alto, cabeludo, cheio de vida. Na questão 835, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: será a liberdade de consciência uma consequência da liberdade de pensar? Os Espíritos respondem: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Nós podemos dizer que a consciência é um grande arquivo divino dentro de nós. Quando nós vamos buscar alguma coisa no armário, está lá, abre o armário, roupa. É como se fosse, cada roupa fosse uma lei divina. É o nosso armário, é o nosso cantinho, é o nosso tesouro de bênçãos. Quando nós abrimos o computador e queremos ali achar um documento, a gente abre um arquivo e está várias pastas, vários arquivos dentro. Nós temos dentro de nós a nossa consciência, é o arquivo de Deus dentro de nós. Acessamos ali, a todo momento, as leis divinas que nos direcionam o caminho ideal para a nossa felicidade. Ocorre que, usando a liberdade de consciência e a inteligência, muitas vezes de forma equivocada, nós deixamos de acessar essas leis. Por escolha nossa, liberdade. Então quem gosta de nós, como um pai, como um irmão, como um benfeitor, vem e fala: meu filho, minha filha, estão aqui, ó, nos trazendo vozes que nos alertam o caminho ideal da vida, do que é verdade, do que é verdadeiro, do que é espiritual. Ainda assim, se nós não quisermos aceitar, nos deixam livres. Razão pela qual é importante demais nosso cuidado da vigilância, de pensamentos, porque é no pensamento que nós temos liberdade total. Vigilância de pensamento. E também buscar uma boa ligação espiritual, uma sintonia do bem por meio da oração. Essa é a recomendação de Jesus: vigiai, orai, para resistir, para não cair em tentação. Na resposta à questão 836, os Espíritos dizem: o homem não tem o direito de pôr embaraços à liberdade de consciência. Ou seja, nós não temos direito de querer impor nosso pensamento ao outro. Quando nós fazemos isso, nós não estamos exercitando um direito nosso, nós estamos desrespeitando um direito do próximo. Não é cristão impor arbitrariedade, intimidação, agressão, xingamento. Não é cristão, de forma alguma. Então vejamos, importante para nós respeitarmos a nossa consciência, mas também a consciência alheia.
Agora há pouco, hoje de manhã, estava lá olhando as notícias, olhando as redes sociais, e vi que um conhecido artista brasileiro, 80 anos de idade, tem uma carreira de muita produção na escrita, na música, nas composições, mas ele tem um pensamento político, manifestado publicamente. Ele estava assistindo um jogo de futebol, num local público, e uma pessoa falou assim: ô artista, vem aqui, tira uma selfie comigo. Ele foi lá, fez a selfie, na hora que virou as costas, o cara falou tanto palavrão, ofendeu tanto esse artista, porque esse artista tem um pensamento político diferente do pensamento daquela pessoa. Tem certas pessoas que hoje não conseguem entrar no avião, que são ofendidas, porque pensam ou agem de forma diferente. Em 2013, fevereiro, estávamos em família no Rio de Janeiro. Imagina, Mato Grossense no Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, Cristo Redentor. E estávamos lá, no local turístico, tirando foto com as famílias. Interessante que eu estava com essa camisa, tem 10 anos já, olha só. Preciso de roupa nova, pode fazer uma campanha, hashtag roupa nova Nestor. E aí veio aquela multidão assim, de repórter, passando, jornalista e tal. Falei, quem que é? Algum artista de rock? É Rock in Rio? O que está acontecendo? Não, é Ioane Sanches, a blogueira cubana, jornalista, que manifesta, ela conta as atrocidades contra os direitos humanos, contra a liberdade de consciência que acontece em Cuba. E ela é perseguida. E aí pessoas que não gostavam dela, os ditos brasileiros que defendiam o regime de Cuba, agrediam, jogavam coisas, xingavam. E ela foi perguntada, mas como é que você está se sentindo no Brasil? As pessoas estão xingando. E ela disse assim, eu estou feliz, porque se fosse em Cuba teriam mortos. Então vejamos, eu peguei 2 exemplos de hoje e de 10 anos atrás para demonstrar que esse movimento extremo de intolerância existe de todos os lados onde tem ser humano. Quando a pessoa diz, quem não vier para a minha manifestação não é uma pessoa de bem, quer dizer que se eu não for, eu sou do mal? Eu pago minhas contas, procuro ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, mas se eu não quiser me manifestar, eu vou ser taxado de isentão? As pessoas estão fazendo isso nesse exato momento. As pessoas estão dizendo que quem for da Umbanda não merece respeito. Tem pessoas dizendo que quem for protestante é um ser inferior e criam apelidos pejorativos. E nós espíritas, quanta perseguição, quanta maledicência contra nós. São verdadeiros hipócritas cristãos, porque o cristão verdadeiro não pode ser hipócrita. Ou é ou não é. Não tem meio termo. Não é possível servir a 2 senhores. Eu vou ser cristão só no centro espírita. Não tem, gente. Ou é ou não é. Não tem meio grávida. Lembra daquela música? Mamãe, eu estou ligeiramente grávida. Não está ligeiramente. Ou você está ou não está. Não é? Lá dos anos 80 essa música. Me contaram, eu não sou desse tempo não. Mas não tem meio termo em nossa relação com Deus, com a nossa consciência, que é Deus em nós. É o arquivo divino. Não tem meio termo na liberdade de consciência. Razão pela qual, todas as vezes que nós queremos impor o nosso pensamento, dizendo no meio espírita que quem não pensa como eu está obsidiado, nós é que estamos. Porque merecemos respeitar o pensamento dos outros. Mesmo vivendo em meios de pessoas, em meios presenciais ou virtuais, onde todo mundo quase ali é professor de Deus. Sabe o que é professor de Deus? É a pessoa que sabe de tudo. Ela não precisa mais evoluir, porque ela já sabe de tudo. Ou seja, não sabe por que está vivendo. Porque todos nós que estamos vivendo nesse planeta de provas e expiações, nesse burburinho de transição planetária, espíritos estão reencarnados na Terra, viciados no mal, tendo oportunidades derradeiras para ascenderem à luz. Nesse momento da Terra de tanta intolerância, Espírito Santo, 3 dias atrás, 16 anos de idade, um adolescente, defendendo símbolos nazistas, fascistas, ultranacionalistas, invadiu 2 instituições, matou diversas pessoas, professoras, alunos.
São espíritos que estão reencarnados nesse momento, convivendo conosco. O que nos dá ainda mais noção de responsabilidade para com a liberdade nossa e da consciência do próximo. Eu tenho tanto para te falar, mas o tempo não vai deixar. Roberto Carlos. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Olha que pergunta Allan Kardec faz. Merece respeito uma crença, ainda que seja notoriamente falsa? Há movimento. Por exemplo, aquela da Você já viu falar do Reverendo Moon? crença de que a Terra é plana. Vamos supor. Terra é plana. Vamos pegar essa. Terra plana. A Terra é plana, dizem pessoas. Eu já ouvi falar que aquelas estrelas que aparecem no céu são luzes que se acendem à noite. É como se nós estivéssemos no show de Truman. O ser humano, assim, ainda hoje, não tem a noção que a distância torna ela pequenininha e que é uma estrela. Eu já vi uma motorista que trabalhava aqui, jura, né? Dá risada de eu falar que não, é um planeta, É verdade. estrela, é um sol. Há pessoas que na sua simplicidade não acreditam que o homem foi à Lua. Imagina, lá a Lua. Não cabe ele, uma pessoa, né? É pequenininho. Tudo tem texto e contexto, né? Onde é que ela cresceu, como é que ela estudou, o que ela aprendeu, quais são as lições que veio dos pais. Mas é interessante perceber que hoje em dia, no mundo globalizado, e pessoas que estudaram academicamente muito mais do que graduação, e estão pregando que a Terra é plana, ou seja, vai chegar uma hora que a gente vai pisar e vai cair no nada. A força gravitacional, ela deve ter uma explicação para tudo, porque quando a pessoa fica arraigada na paixão, e a intolerância está muito ligada à paixão. A paixão cega. É importante não acreditar na paixão. Já dizia Raimundo Fagner, não acredito mais no fogo ingênuo das paixões. São tantas ilusões para quem gosta de Fagner, mas o fato é que a Terra não pode ser plana, senão nós cairíamos. Existe uma força gravitacional que nos prende os pés ao chão, que nos sustenta. A distância da Terra para com o Sol é tão exata que se fosse alguns centímetros mais perto do Sol, acabaria a vida da Terra, o calor seria insuportável. E se fosse mais longinho, congelava tudo. Tudo é feito de acordo com as leis de Deus, para que nós possamos evoluir pessoalmente, a família, a sociedade, o planeta também. Então, mas quem diz que a Terra é plana, merece respeito? Está falando a coisa mais absurda do mundo. Cientificamente, qualquer criança sabe que isso não é verdade. Merece respeito ou não? Sim. É um irmão. Deixa ele pensar onde ele pega. Equivocado. Vou bater nele? Vou agredir? Eu queria tanto que meu marido viesse no centro espírita, ele não vem. Quando chega em casa, eu quero socar evangelho nele. Vai socar evangelho nele? Vai entrar evangelho nele? E onde fica o limite entre o respeito ao pensamento e o dever de esclarecer? Agora Allan Kardec fez uma boa pergunta. Porque na resposta ele diz o seguinte: toda crença, Sema, é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Aí tem o dever de agir. E eu falava do Reverendo Moon, que me marcou muito. Na minha infância eu morava em São Paulo, e na rua lá de casa houve um movimento de que pessoas estavam em posição assim, nós percebíamos, de fanáticos. E o reverendo que foi preso, estou usando o nome de uma pessoa porque é um caso real, histórico, e que sirva de exemplo. E tem outros também, como nos Estados Unidos, que produziram, pela sua capacidade de envolver, pelo seu carisma mal direcionado, pela sua capacidade de impor seu pensamento, promoveu um grande suicídio em massa na sua instrução religiosa hipócrita. Então, nesse momento, há um dever de agir, de salvar, de privilegiar a vida, Pelo menos tentar, né? de tentar ajudar de alguma forma. Como é que seria isso? Allan Kardec perguntou sobre isso, na questão 839.
Será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? Olha, será repreensível aquele que escandalize com sua crença um outro que não pensa como ele? Ou seja, se a pessoa está impondo o seu ponto de vista, desrespeitando a liberdade de consciência, ela é sujeita a uma repreensão? Allan Kardec pergunta aos seus espíritos, e eles dizem: isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de consciência. Na questão seguinte, será atentar contra a liberdade de consciência por óbices às crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Essa é a pergunta. E os espíritos respondem: podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. É da pessoa. Ela tem o direito, de mais absurda que seja aquela ideia, de pensar daquele jeito. Agora, se o ato dela prejudica, afete o direito alheio, é dever de todo cidadão de bem. Aí é um dever de caridade, agir. Porque uma crença que traga um mal para uma pessoa, ela é responsável por ela mesma. Mas se está afetando outros, tanto é que mães e pais perdem o pátrio poder, o poder familiar, o poder de ser tutelares de seus filhos, quando não agem como os pais deveriam agir. Vem o Estado com sua força, o Estado que eu disse é o órgão estatal, e muitas vezes tira menores da convivência desses pais que abusam dos filhos, que estupram os filhos, que fazem os filhos se prostituírem, que abandonam os filhos e vão para a balada. Isso acontece muito. É a mesma coisa. Nós temos o direito e o dever de respeitar o pensamento alheio, mas sempre de se posicionar também, com respeito e com brandura. Vejamos, os Espíritos continuam dizendo: reprimir os atos exteriores de uma crença quando acarretam prejuízo a terceiros não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que esta repreensão em nada tira a liberdade de crença que ela conserva. A pessoa continua pensando como ela queira pensar, mas devemos sim reprimir aquilo que pode estar afetando a outrem. Eu vou passar isso aqui mais rápido. Mais importante é nós pensarmos assim: brandura e amor. É o que dizem os Espíritos aqui. Podeis e deveis até fazer, a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força. E não da força jamais. Porque esses valentões que querem impor seus pensamentos, muitas vezes intimidam as pessoas. Seja uma violência religiosa, seja uma violência administrativa, familiar, política. Agridem, violentam, não respeitam o jeito do outro pensar e agir, e se expressar nos estados democráticos, ou seja, onde não tem uma ditadura funcionando, e a maioria hoje dos países no nosso planeta já adotaram esse sistema de liberdade de expressão. É importante que nós tenhamos liberdade de expressão com respeito e responsabilidade. Com respeito e responsabilidade. É importante pensar nessa liberdade de expressão desde que não agrida o outro, né? Exatamente. A minha liberdade vai até onde pode estar afrontando o direito do outro. Como nós dissemos no começo aqui. Ninguém é totalmente livre se vive em sociedade. Onde duas pessoas estão convivendo juntas, duas apenas, já existem ali direitos recíprocos. Eu tenho direito, o outro também tem. Nós vivemos momentos muito sérios de valorizar o nosso pensamento, de não deixar ninguém impor o pensamento sobre nós, mas também de respeitar o pensamento do outro e de viver a nossa realidade, de viver o Evangelho. Essa é a nossa proposta. Senhor Praeiro, conheceu o seu Praeiro, né, Sena? Aristotelino Alves Praeiro foi um homem que durante toda a sua vida na Terra foi um líder dos espíritas em Mato Grosso e no mundo espiritual continua fazendo o mesmo. Mas quando viveu aqui foi perseguido, foi maltratado. As pessoas atravessavam do outro lado da rua para não cruzar com ele. E muitas vezes essas pessoas, quando passavam mal, chama lá seu praeiro para dar um passe. E ele perseverou, mesmo perseguido, mesmo sendo uma minoria em comunidades onde ele viveu, onde a maioria era de pessoas de outra religião.
ele continuou firme com seus propósitos com Jesus, à luz do Espiritismo. Mohandas Karamchand Gandhi, o Mahatma, a grande alma, que libertou a Índia com a força da não violência, e não da imposição, da não violência, da paz. Ele disse: nós podemos acabar com todos os livros da terra, rasga, bota fogo em tudo, mas se sobrar apenas o Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças, ele que não era cristão, a terra estará salva. E com a sua força, com seu exemplo, era minoria contra o pensamento dos outros, mas arrastou as multidões. Allan Kardec, que era, nome dele verdadeiro, Hippolyte Léon Denisard Rivail, era um professor, bem sucedido, mas ele teve a coragem de se assumir como espírita, como aquele que recebia as lições dos espíritos, transcrevia, organizava, trabalhava, produziu e publicou livros, e não colocou seu nome para que o espiritismo não tivesse como autor alguém já conhecido, mas colocou o nome Allan Kardec, que é de uma vida anterior, para que a força da própria obra levasse a doutrina espírita. Foi perseguido, sofreu também com tentativas de agressão à sua liberdade de consciência. Martim Lutero, que escreveu dezenas de itens e promoveu a reforma protestante, quando naquele momento a Igreja Católica, e aqui não é nenhuma crítica à Igreja Católica, porque nós em reencarnações anteriores estávamos lá impondo o nosso pensamento como católico, e ele escreveu ali 93 itens de agressões à liberdade de consciência que a Igreja fazia. A Igreja chegou a dizer: a Igreja é mais importante que Jesus, e vendia perdões chamado de indulgências, e queimava pessoas que pensavam diferentes. E ele liderou um movimento chamado de reforma, pelo seu protesto, reforma protestante. Se nós temos hoje as igrejas protestantes evangélicas, devemos a ele. Era a minoria. Jan Hus, em Praga, no ano 1200 e alguma coisa, ele falava para as pessoas os concretos, muita coisa que não existe, é mitológico. Jesus é a realidade. Então, ele foi chamado de herege, foi queimado vivo, reencarnou-se depois como Allan Kardec. Francisco de Assis foi desrespeitado. Paulo de Tarso foi ignorado, inclusive pelos seus familiares, seu próprio pai, mas perseverou trabalhando em favor da mensagem de Jesus. E Jesus mesmo. Alguém foi mais perseguido do que Jesus por defender a sua liberdade de consciência e a liberdade de consciência do próximo? E por falar: estou cumprindo a minha missão, estou fazendo o que me cumpre realizar, estou cuidando das coisas do Pai. Todas essas pessoas que nós estamos falando eram minoria. Estavam errados? Estavam errados para aqueles que pensavam diferente, mas eles sabiam na sua essência que deveriam continuar e perseveraram. E nós todos hoje devemos honrar Jesus, Francesco Bernardone, Paulo de Tarso, todos esses, com o nosso empenho em respeitar a consciência do próximo. E nós vamos encerrar com uma frase de Voltaire, o pensamento iluminista. Ele diz o seguinte: não concordo com o que dizes, mas defendo até a morte o direito de o dizeres. Não concordo com o seu pensamento, não concordo com a sua ideia, não concordo com a sua fala, mas defenderei até a morte o direito de você fazer e falar o que você está fazendo, desde que não ofenda, desde que não agrida, porque entre duas pessoas há direitos recíprocos. O dever do cristão, portanto, viver, não é direito, é dever, viver o Evangelho. Sentir essa realidade, sentir a nossa identificação com Deus, sentir o nosso pertencimento com Deus. Nós não estamos no mundo largados, não. Nós estamos no mundo acompanhados. E Jesus nos disse: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Então nós não estamos abandonados. Confiemos em nós, oremos e respeitemos o direito do outro pensar do jeito que ele queira pensar. Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a prece final.
Tem passe, Afro? Vamos então, nesse momento, fazer a nossa prece de encerramento dessa etapa da nossa reunião, nos preparando já para a etapa seguinte, que é o passe. Senhor Jesus, amigo querido dos nossos corações, agradecemos, mestre amigo, pela bênção que é a consciência em nós. Agradecemos, Senhor, pela presença amiga dos bons espíritos, familiares muitas vezes, que estão sempre a nos inspirar bons pensamentos, amor, luz, coragem, a fim de que possamos continuar na nossa caminhada fortalecidos, com os equipamentos emocionais e morais necessários, a fim de que, mesmo vivendo situações desagradáveis, possamos viver como cristãos que respeitamos o nosso direito e o direito de quem caminha ao nosso lado. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento de tanta turbulência nas nossas cidades, nos nossos países. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a importância da liberdade e consciência de cada um, vivendo o bem que nos seja possível viver, inclusive sendo tolerantes com quem pense diferente de nós. Ajuda-nos, Senhor, nesses dias de violência nas famílias, mas também de guerra entre países, a contribuirmos com as nossas mãos no serviço do bem, orando e vibrando, e que nesse momento as nossas melhores vibrações possam servir-te, Jesus, para aliviar a dor de quem sofre abandonado, a dor de quem sofre encarcerado, a dor de quem sofre bombardeado pelas bombas, mas também pelas bombas emocionais, tão corriqueiras no relacionamento entre pessoas. Ajuda-nos, Senhor, onde quer que estejamos, a sermos instrumentos da paz, do bem, aprendizes contigo. Muito obrigado, Senhor. Agradecemos ao nosso gestor, agradecemos a presença de todos. Terminou lá também, as crianças?